Pronto. Bom, vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Tainá e Nara? Sim. Sim. Então tá ótimo. Vamos começar aqui. Aqui, ó. Deixa eu só ir autorizando o pessoal. O pessoal vai chegando aqui. Vai... Não apareceu ninguém, não. A gente vai dar uma olhada agora na continuação de termodinâmica. E lembrando que na aula passada de Física 2, a gente viu só a parte de transformações gasosas, né? Ou seja, a gente basicamente viu o PVT-Povotó. Isso aqui que eu coloquei está para vocês lá na plataforma, tá? Esse material, que é o caderno de vocês. A gente vai ver agora alguns conceitos, como trabalho de um gás, variação da energia interna de um gás e a primeira lei da termodinâmica. E a gente vai acrescentar essa teoria à aula passada. Ainda existe mais uma aula de termodinâmica que vai ser dada na semana que vem, e é uma aula que vai servir bastante para fazer as questões do Enem, inclusive, tá? Que é uma aula sobre máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, que a gente vai trabalhar a segunda lei da termodinâmica. Hoje a gente só vai ver a primeira. Isso tem que ser devagar, porque termodinâmica é um conceito bem complicado. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, trabalho em uma transformação gasosa. Então olha o que eu coloquei aqui. Ó. Consideremos determinada quantidade de gás contido em um cilindro provido de um êmbolo que pode deslizar sem atrito. Então você tem gás aqui, e esse gás, à medida que ele recebe calor, ele expande, ele desloca o êmbolo para cima. Tá? Eu preciso antecipar aqui o conceito de trabalho para vocês, tá? Trabalho que a gente vai representar pela letra W, que é o work, tá? É força vezes o deslocamento, tá? Então, olha só, gente, deixa eu pegar um lápis aqui, ó, para mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar um lápis, ó. Se o êmbolo, ele vem para cá, o trabalho que esse gás realiza é o produto dessa força, tá? Que o gás exerce, vezes esse deslocamento aqui, tá? Então, isso que é o trabalho de um gás, tá? Então, o trabalho de um gás é o produto da força pelo deslocamento. Pessoal, o conceito físico de pressão é força sobre área. Por isso que ele escreveu aqui, ó, por isso que eu troquei F por P vezes A, por pressão vezes área. E como área, tá? E como volume é área vezes o deslocamento, o trabalho ele é pressão vezes a variação do volume. Por enquanto a gente não viu o conceito de trabalho, nem o conceito de pressão e nem o volume em geometria espacial, eu quero que vocês foquem só nessa fórmula aqui, ó, que o trabalho de um gás é a pressão vezes a variação do volume. E olha que importante, ó, isso aqui está colocado na fórmula, ó, válido quando a pressão é constante, ou seja, só para transformações isobáricas. Isso aqui só vale para transformações isobáricas. Aí você vai falar assim, Leandro, quando a pressão variar, eu não tenho como calcular o trabalho? Claro que tem. Por quê? Ó? Quando te derem um gráfico, pressão versus volume, e essa pressão ela for variável, tá? Então vamos supor que a pressão ela tenha esse comportamento aqui, ó. Pressão seja assim. Se você quiser calcular o trabalho desse gás, é só fazer esta área daqui, tá? Então, o trabalho vai ser igual à área do gráfico, vai ser a área do gráfico PV quando a pressão for variável, ou seja, quando a gente não tiver numa transformação isobárica. Então, por enquanto, o mais importante, eu quero que vocês foquem que a fórmula do trabalho é pressão vezes variação do volume ou a área do gráfico PV, ou a área do gráfico PV, certo? Deixa eu só autorizar alguém aqui. Pronto.
Tá? Então, nessa primeira parte aqui, a gente deu a fórmula do trabalho de um gás, que é pressão vezes a variação do volume, ou a área do gráfico PV, no caso da transformação não ser isobárica, que está escrito aqui embaixo, né? Ó, trabalho numa transformação gasosa. A expressão deduzida no slide anterior só é válida nas transformações em que a pressão do gás permanece constante, transformação isobárica, né? Em um diagrama pressão-volume, essa propriedade pode ser generalizada e válida mesmo que a pressão exercida pelo gás durante a transformação não varie. Então, em qualquer transformação gasosa, aqui está escrito o que eu falei, ó, que o trabalho é pressão vezes a variação do volume, ou ele é simplesmente a área sobre o gráfico PV, no caso da pressão não ser constante, tá? Mas, se você quiser usar sempre o conceito de área, você pode usar, não tem problema nenhum. Agora, só pode usar a fórmula se a pressão for constante, tá? Isso aqui é importante, pessoal. Ó, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. É claro, pessoal, porque se o volume aumenta, eu tenho uma variação de volume positiva. Reparem que o trabalho, ele depende da pressão, que é sempre positiva, e depende da variação do volume, que aí pode ser positiva numa expansão ou negativa numa contração, não é? Quando o volume aumenta, quando há uma expansão gasosa, a gente diz fisicamente que o gás realiza trabalho. É como se o gás estivesse empurrando as paredes do recipiente para frente. É igualzinho esse desenho aqui, ó. Ou seja, é o gás que está provocando a expansão volumétrica. Então a gente diz que o gás realiza trabalho. Se o volume permanece constante, a variação do volume ela é igual a zero. O volume constante, o volume inicial, ele é igual ao volume final. Isso aqui é uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, conforme eu disse para vocês na aula passada, tá? E aí, se a variação do volume é zero, o trabalho também vai ser zero. Agora, se o volume diminui, a gente tem uma variação de volume negativo. Então, a gente tem um trabalho negativo, né? Porque, conforme eu disse, o trabalho depende da pressão, que é sempre positiva, e da variação do volume, que pode ser positivo ou pode ser negativo. E a gente diz fisicamente que o gás recebe trabalho, ou ainda que o trabalho é realizado sobre o gás. Eu vou escrever isso aqui, ó. A gente também pode dizer aqui que o trabalho é realizado no ano. Para a gente aplicar aqui agora, ó. Certa massa de um gás ideal sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo. Sendo a temperatura 1 200 Kelvin a temperatura inicial do gás no processo, T2 igual a 900 Kelvin a temperatura final, calcule o volume final da massa gasosa. Na letra B, o trabalho realizado no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou se ele é realizado sob o gás. Gente, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Ele está querendo, tá? Ele está querendo o volume final, né? Então, a letra A, o volume final, a gente vai resolver usando PVT-Povotor. O gás passa do estágio 1 para o estágio 2. Então, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Tá? Gente, olha só, uma coisa importante, um detalhe matemático aí, tá? Quando vocês usam PVT-Povotor, vocês não precisam pegar as potências que estão associadas aos eixos. Não precisa trabalhar com esse 10 à quinta, nem com esse 10 a menos 3, porque você iria cortar dos dois lados. Então, ó, a pressão no estágio 1 vale 4. O
volume no estágio 1 vale 2. E a temperatura no estágio 1 vale 200. A pressão no estágio 2 vale 6. O volume do estágio 2 ele quer saber. E a temperatura no estágio 2 é, deixa eu ver aqui, 900. Agora a gente vai simplificar, ó, 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, um 2 aqui com 2 aqui, vai ficar 6V2 igual a 36, o V2 é igual a 6, tá? Aí a gente tem que colocar o eixo dele aqui, né? Ele é 6 vezes 10 vezes 3 metros cúbicos. Deixa eu só autorizar que tem alguém aqui querendo entrar. Pronto. Alguém não entendeu como eu achei o volume? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre como eu achei a letra A? Isso aqui foi da aula passada. Esse item A está aí para a gente relembrar a aula passada, tá? A letra B, ela é a matéria nova. Ela fala só, ele quer o trabalho realizado no processo, indicando se ele é realizado pelo gás, ou seja, se o trabalho é positivo ou se ele é realizado sob o gás, tá? Lembrando que o gás realiza trabalho quando tem uma expansão volumétrica, quando o volume aumenta. E o trabalho é realizado sob o gás quando comprimem o gás, né? Quando o volume diminui. Nesse caso aqui, é nítido que o volume está aumentando. Então, o gás realiza trabalho. A gente só vai calcular o valor. Então, galera, vamos lá. Letra B. O trabalho é pressão vezes variação do volume se a pressão for constante, que não é o caso. Então, a gente vai calcular a área. Agora, a pergunta é, que área que eu calculo? Sempre abaixo do gráfico e acima do eixo X. É esta área aqui que a gente vai calcular. Isso aqui é um trapézio ou você pode dividir em um triângulo e um retângulo. Se a gente for trabalhar com trapézio, a área do trapézio ela é base média vezes altura. A base menor é 4, a base maior é 6. Então, a base média é 5. Tá? As bases são expressões, que tem esse 10 à quinta. A altura do trapézio é o volume. A gente já descobriu aqui que é um 6, né, no lugar do V2. Então, aqui dá 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 4, 20. 10 à quinta com 10 a menos 3 dá 100. Então, foi um trabalho de 2.000 joules, tá? Por que a resposta é em joule? Porque o trabalho, tá? Ele no sistema internacional, ele é medido em joule. Para o trabalho dar em joule, a pressão precisa estar em Newton por metro quadrado e o volume precisa estar em metro cúbico. Áudio está aberto aí para quem tiver dúvida. Quem não entendeu a letra B, pode falar comigo. Então, vou avançar, tá, pessoal? Então, esse é o conceito físico que eu quero que vocês tenham de trabalho de um gás. É a área do gráfico PV, ou pressão vezes variação do volume. Se o volume aumenta, o gás realiza trabalho. Se o volume diminui, o trabalho é realizado sobre o gás, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele é realizado pelo gás. Então, vamos continuar. Agora eu vou mostrar para vocês o conceito de energia interna de um gás, que a gente vai representar pela letra U, tá? Então, vamos acompanhar aqui a leitura, ó. As moléculas de um gás estão em constante movimentação. Dentre outras formas de energia, as moléculas possuem energia cinética, tá? A energia cinética é uma energia associada ao movimento. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. A energia interna de um gás, que passamos a representar por U, corresponde à soma das energias cinéticas de todas as moléculas de um gás, tá? Isso é uma aproximação. Essa energia depende da quantidade de gás e de sua temperatura absoluta. Então, essa energia depende da quantidade de gás, ou seja, do número de mols do gás, e da temperatura do gás, tá? Além de depender de uma constante R, tá bom?
Aí, pessoal, essa fórmula que vocês estão vendo é uma aproximação para um gás chamado de perfeito, né? Gás monoatômico perfeito. Existe uma demonstração para isso. Para demonstrar essa fórmula são feitas inúmeras aproximações, mas a fórmula é 3 meios de nRT. Esse N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases, que vai ser dada no exercício, e o T é a temperatura em Kelvin. O que é a lei de Joule? A lei de Joule diz o seguinte, ó, para uma dada massa de gás perfeito, ou seja, com um número de mols constante, a energia interna U depende exclusivamente de sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais energia, mais agitada está a molécula. A gente já tinha visto isso no próprio conceito da definição de temperatura, tá? Vamos para esse próximo desenho? Aqui vocês estão vendo 2 cilindros, tá? Um que o gás está um pouco mais devagar e o outro que o gás ele está bem rapidinho, tá bom? O lance é o seguinte, gente, olha só. A temperatura 1, temperatura é medida média da agitação molecular. Então, se essas moléculas estão pouco agitadas, a temperatura dela é menor do que nesse cilindro aqui, que as moléculas estão mais agitadas, né? Por isso que a temperatura do 2 é maior do que a temperatura do 1. Vamos entender por que a pressão no 2 é maior do que a pressão no 1. Isso aqui é simples de entender se a gente aplicar o PVT-Povotó. Olha aqui, ó. Pessoal, não houve variação do volume. Então, o volume 1 é igual ao volume 2. E aí eu concluo que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, se a temperatura em 2 é maior, a pressão em 2 também é maior, já que o volume é constante. E por que a energia interna em 2 é maior do que a energia interna em 1? Simples, porque a energia interna depende só da temperatura, já que eu não mexi na quantidade de gás. Tá? Então, por isso que a T2 é maior que T1, que P2 é maior do que T1, e que a energia em 2 é maior do que a energia em 1. O lance é o seguinte, para a gente deduzir a primeira lei, para a gente ver a primeira lei da termodinâmica, tá? A gente precisa do conceito não de energia interna, mas da variação da energia interna. É isso que vai ser importante para a gente. Se a energia interna... Peraí, deixa eu só fechar um aplicativo aqui que está fazendo mó barulho. Só um minuto. Pessoal, se a energia interna ela é 3 meios de nRT, a variação da energia interna é 3 meios de nR delta T, tá bom? Então, a variação da energia interna é 3 meios do número de mols vezes a constante R vezes a variação da temperatura. E aí, ó, um fato importante. Se a temperatura aumenta, se eu tenho um aumento de temperatura, ó, aqui é o estágio inicial, aqui é o estágio final, né? Aqui é o estágio inicial, aqui é o estágio final. Se a temperatura aumenta, esse ΔT é positivo. Então, a variação da energia interna também é positiva. Por isso que a gente diz que a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Agora, se a temperatura fica constante, a energia interna dá zero, tá? Ou seja, isso aqui é uma transformação isotérmica. Então, na transformação isotérmica, a variação de temperatura é zero, tá? A variação de temperatura é zero. Então, a variação da energia interna também vale zero, tá? E aqui está ressaltado que a energia interna de uma dada quantidade de gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura. Se você não mexer na quantidade, só depende da temperatura. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte da aula? Alguém não entendeu por que a temperatura é diferente, por que a pressão é diferente? O áudio está aberto aí para vocês. Leandro, Fala aí, Nara. eu não entendi o porquê você pegou o ΔU e igualou a ΔE. Eu não entendi de onde vem esse ΔE.
Não, esse ΔE é só dizendo que isso aqui é um tipo de energia, tá? Ah, tá. Pode riscar isso Então, aqui se você quiser. então essa fórmula é a mesma da lá de cima, né? É a mesma lá de cima, porque a de cima é a energia interna, tá? Essa de cima aqui, ela é energia Aham, interna. Só que a gente vai trabalhar com a variação da energia interna. E a única coisa que você vai alterar aqui é colocar ΔT em vez de T, tá bom? tá bom. Aí vem a primeira lei da termodinâmica, tá, pessoal? A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, ó. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia que mostra a equivalência entre calor e trabalho. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor e o trabalho envolvido na transformação, tá? Eu vou explicar para vocês isso aqui, por que que o calor é a energia interna mais o trabalho, e aí a gente vai usar muito a expressão quando passa o trabalho para a esquerda, tá? Vocês podem usar a primeira lei da termodinâmica assim, ΔU igual a Q menos W. Esse Q é o calor que vocês vinham aprendendo em calorimetria, tá? É o Q igual a MC delta θ, Q igual a ML. Só que normalmente nessa matéria ele já dá o valor do calor. Eu fiz um esquema aqui embaixo, tá? Que eu vou explicar para vocês esse Q igual a ΔU mais W. Tá aqui, ó. Gente, olha só, nesse esqueminha que eu fiz, eu desenhei um cilindro, tá? Eu desenhei aqui um cilindro e coloquei uma certa quantidade de gás. Vocês estão vendo que essa quantidade de gás não varia, ó. Eu coloquei 7 bolinhas dos dois lados, para mostrar para vocês que a quantidade de gás não varia. O que que eu fiz? Peguei aqui e liguei um maçarico. Tá? Adicionei uma fonte de calor embaixo desse cilindro. Ou seja, eu estou fornecendo calor para essas moléculas. Tá? O que que vai acontecer? À medida que eu forneço calor, parte dessa energia térmica que está sendo absorvido pelo sistema é usado para aumentar o êmbolo, ou seja, é usado para empurrar esse êmbolo para cima, é usado para aumentar o volume, é usado para realizar trabalho. E a outra parte, ela é utilizada para aumentar a temperatura. Então, duas coisas vão acontecer aqui. Quando você fornece calor, essas moléculas elas vão ficar agitadas, e como a agitação molecular vai aumentar, elas vão começar a empurrar essa parede para cima. Essa parede sendo empurrada para cima faz com que haja realização de trabalho. E como as moléculas estão mais agitadas, a temperatura delas também vai aumentar. Então, todo esse calor que é fornecido, ele é usado para duas finalidades. Para realizar trabalho, deslocando o êmbolo para cima, e ele é usado para fazer com que a temperatura desse gás aumente. Tá? Por isso que a gente escreve que a variação da energia interna é o calor menos trabalho. É a mesma fórmula, só que você isolou o ΔU. Então eu escrevi aqui, ó. O calor fornecido é utilizado para elevar. Deixa eu consertar isso aqui. Tá elevando. Faltou aqui o. Peraí. É utilizado para elevar a temperatura e para o gás realizar trabalho. Tá? Então, existem duas finalidades para esse calor que eu forneço. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse esquema? Alguém quer que eu reexplique isso? A distância do êmbolo é o trabalho que foi realizado? O trabalho realizado é o produto da pressão essa distância, por esse deslocamento, tá? Ah, então não seria a distância, seria o trabalho ele não vai dar, eu vou ter que calcular com esse valor, né? Com essa O trabalho você vai calcular aqui, ó. O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Para calcular o volume, você usa essa distância. É a Milena que está falando? Isso, eu lembrava que o trabalho tinha uma outra fórmula. Trabalho é força vezes distância, só que a gente vai usar muito essa fórmula na mecânica, tá? Ah, tá, são diferentes.
Tá? Aqui, através dessa fórmula, força vezes distância, a gente deduz que o trabalho é pressão vezes variação do volume. Entendi. Tá? Para calcular o valor do trabalho, você vai precisar saber qual é a pressão do gás e você vai precisar saber qual foi a variação de volume. Tá bom? Tá bem. Mas esse esquema foi só para mostrar que todo o calor que eu forneço seria parte utilizado para realizar trabalho e parte utilizado para aumentar a temperatura das moléculas. Foi? Foi. Tá. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse esquema? Vamos voltar aqui, então, para um resumo, tá? Então, vamos dar aqui um resumo da primeira lei da termodinâmica. A gente vai escrever a primeira lei da termodinâmica assim. Porque normalmente vocês vão encontrá-la dessa forma, tá? Isso aqui é um resumo. Ó. Vamos falar sobre a variação da energia interna. Ele está dizendo o seguinte: quando a variação da energia interna é positiva, a temperatura aumenta. Então o sistema esquenta. Quando ΔU é igual a zero, quando isso aqui é igual a zero, a temperatura é constante. Aí vocês têm que reparar que quando isso aqui é igual a zero, vai ficar zero igual a Q menos W. Ou seja, todo o calor ele é convertido em trabalho, tá? Então, se a gente olhasse para esse esquema aqui, ó, se o ΔU fosse zero, todo o calor fornecido seria usado para elevar esse êmbolo e a temperatura ia permanecer constante, tá? Então, o gás ia usar toda essa energia para empurrar esse êmbolo para cima. Vou voltar aqui. E se o ΔU for menor que zero, a temperatura diminui, então o sistema esfria. Qual o significado do quê? Dos sinais do quê? Quando o calor é positivo, tá? O sistema recebe calor. A gente já tinha visto isso em calorimetria. Tá? Calor positivo é um corpo recebendo calor. Calor negativo é um corpo cedendo calor. E quando o calor ele é igual a zero, a gente diz que a transformação é adiabática. Tá? Então, esse nome, transformação adiabática, é quando o calor igual a zero, ou seja, quando não há troca de calor. Importante vocês gravarem esse nome aqui, ó. Transformação adiabática. Vamos falar sobre o trabalho. Quando o trabalho, isso aqui a gente já viu, né? Quando o trabalho é positivo, o volume aumenta, tá? Então o gás realiza trabalho. Quando o trabalho é negativo, o volume diminui, o trabalho é realizado sobre o gás. A gente também pode dizer que o sistema recebe trabalho. E quando o trabalho é igual a zero, não vai ter variação de volume, que é uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Lembrando que trabalho é pressão vezes a variação do volume. Se não tem variação de volume, o trabalho vai ser igual a zero, tá? Então aqui, pessoal, se a gente aplicar esse conceito à termodinâmica, ó, se o trabalho for zero, todo o calor que está sendo fornecido para essas moléculas, ele vai ser usado para elevar a temperatura, tá? Ou seja, a molécula ela não vai conseguir empurrar o êmbolo, se o êmbolo for fixo, tá? Toda essa agitação molecular, ela vai ser usada, todo esse calor que está vindo aqui, ele vai ser usado para elevar a temperatura. O que acontece na prática, quando o êmbolo é móvel, é que você consegue elevar a temperatura e consegue empurrar o êmbolo um pouco para cima. Ou seja, você realiza trabalho e tem variação de energia interna. Agora, se você pregar isso aqui, se o gás não tiver como empurrar o êmbolo, ele vai usar todo esse calor para elevar a temperatura. Você vai ter conversão, tá, de calor em elevação de temperatura. Porque o trabalho aí seria zero. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. Só diminuir o zoom um pouco. Vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. Para a gente dar uma praticada aqui. Ó.
Deixa eu só pegar um pouco d'água e eu vou resolver esse aqui com vocês. Vou aproveitar, vou no banheiro rapidinho, tá? Leandro, Estou de volta. Fala aí. se o gás receber calor e ele usar isso para realizar trabalho sem ter variação, ainda é diabático? Se o gás, fala aí. Se ele receber calor e ele usar isso Já para era. realizar, Recebeu calor, trocou calor. mesmo não tendo variação, tipo, o que ele ganha, ele gasta. Ô, Sara, adiabático é quando ele não recebe nem cede calor. Você já começou a tua frase assim, se ele receber calor, já não é mais adiabático o processo. Tá, mesmo permanecendo constante, é só em relação ao calor, né? Isso. Uma transformação adiabática é que não há troca de calor. O gás nem recebe calor e nem cede calor. Tá bom? Tá. Esse caso que eu falei tem algum nome? Ou não? O que você falou? Você falou que o gás recebe Recebe calor, mas ele gasta, então é como se permanecesse constante, não tivesse o quê? nenhuma O que é variação. constante? O volume constante? É, Sim. O que acontece? Se o volume é constante, o trabalho não depende da variação do volume. aham, Então, o trabalho seria zero, né? aham, Foi esse entendi. exemplo que você está citando. E variação de volume igual a zero é transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Você está dando um exemplo de uma transformação isométrica, tá bom? Tá, obrigada. A transformação isométrica, quando o volume é fixo, todo o calor que ele recebe, ele usa para aumentar a temperatura das moléculas, Tá, tá bom? obrigada. Então vamos resolver esse exercício aqui, ó. Vamos lá, pessoal. 6 mols de um gás ideal monoatômico sofrem o processo termodinâmico AB indicado no gráfico. Sendo R igual a 8,31 Joule por mol Kelvin, determine. Letra A. As temperaturas inicial e final do gás. Tá? Vou tentar fazer tudo nessa folha aqui. Não sei se vai caber, mas vamos lá. Letra A. Pessoal, para descobrir a temperatura do A, eu preciso usar a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. A pressão no ar, ela vale 3 vezes 10 a quarta. O volume vale 0,1. O número de mols é 6. E a constante R é 8,31. E aí,
a gente vai calcular a temperatura em A, que é a temperatura TA. Então, a temperatura TA, eu vou fazer essa continha aqui na calculadora, para a gente não ficar perdendo tempo à toa, tá? Vai ser 3.000, vai ser 500 dividido por 8,31. Tá? Vai dar aproximadamente 60 Kelvin. Aproximadamente 60 Kelvin. Então, a temperatura em A dá aproximadamente 60 Kelvin. Tá fazendo essa conta. Isso aqui dá 1.000, dá 3.000, 3.000 dividido por 6 dá 500, 500 dividido por 8,31 dá aproximadamente 60. Dá 60,16. Para achar a temperatura em B, você até pode usar PVT, você pode usar PV igual a nRT de novo, mas você também pode usar PVT Povotor. Você pode escrever assim, ó, PAVA sobre TA igual a PBVB sobre TB. Pessoal, a pressão em A, aí quando tiver uma fórmula dessa de igualdade, que tem pressão dos dois lados, volume dos dois lados e temperatura dos dois lados, você pode abrir mão desse 10⁴, e se tivesse alguma potência aqui, você também poderia abrir mão. Ó, a pressão em A é 3, o volume é 0,1, a temperatura em A, acabei de achar, é 60, a pressão em B é 5, o volume é 0,3, e a temperatura eu vou achar aqui TB, tá? Vai ficar 0,3 TB, 0,3 TB, é igual a 330/90. Tá? Então, TB vai dar 300 Kelvin. Temperatura em B vai dar 300 Kelvin. Pronto. Achamos a temperatura em A e em B. Tá bom? Alguém não entendeu a letra A? Se alguém não tiver entendido a letra A, fala comigo. Agora vamos lá para a letra B. Vou tentar dar meu jeito aqui no espaço, hein, pessoal, mas vamos lá. Letra B. A variação da energia interna. A variação da energia interna é ΔU, né? E o ΔU é 3/2 de NR ΔT. Vamos lá. 3/2 é fórmula. Número de mols é 6. A constante R, 8,31. A variação de temperatura é a temperatura final, que é 300, menos a inicial, que é 60. Fazendo essa continha aqui, pessoal, ó, deixa eu fazer na calculadora, vou colocar o resultado direto aqui para vocês, tá? Dá 9 vezes 8,31 vezes 240. Dá 17.949. Eu vou aproximar para 17.950 joules. Tá bom? Letra C. O trabalho realizado pelo gás. Alguém não entendeu a letra B? Pode me interromper no áudio aí, tá? Letra C. O trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B. O trabalho vai ser essa área aqui, né? Então, o trabalho vai ser a área. A área, pessoal, é um trapézio. Base menor é 3, base maior é 5. Então, a base média é 4. Vezes a potência, 10⁴. E a altura é 0,2. Então, o trabalho vai dar 8.000 joules. Então, a gente tem 8.000 joules, que é 40.000 vezes 0,2. Agora, a letra D. A quantidade de calor trocada. Como eu já sei a variação da energia interna e como eu já sei o trabalho, para fazer essa letra D, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. Vou colocar aqui, ó. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Que o ΔU é Q menos W. Tá? Ou seja, a variação da energia interna é calor menos trabalho. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, pessoal. A variação da energia interna é 17.950. O calor eu quero calcular. E o trabalho... Pessoal, ó, uma coisa muito importante que eu não falei nesse exercício aqui.
Quando eu calculo a área, vocês têm que tomar cuidado, porque o cálculo da área sempre vai retornar um valor positivo, tá? Mas o trabalho, ele vai ser positivo quando tem uma expansão volumétrica. Se o sentido da setinha fosse ao contrário, tá? Apesar do valor também dar 8.000, a resposta seria menos 8.000. Por quê? Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Então, tomem cuidado com isso. Então, aqui o nosso trabalho é positivo, esse menos é da fórmula, né? Então, 8.000. De onde se conclui que o calor é 25.950 joules. Ou seja, o sistema ele recebeu 25.950 joules. Como é que eu sei que ele recebeu? O calor é positivo. Ele pegou 17.950 e usou para aumentar a temperatura. E pegou 8.000 e usou para expandir o volume, ou seja, para realizar trabalho. Então, uma parte desses 25.950 ele usou para aumentar a temperatura e outra parte ele usou para realizar trabalho. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Pessoal, o slide que vocês têm lá na plataforma, tá? Ele está com isso aqui em branco, obviamente, né? Isso que eu fiz agora para vocês. Quem quiser, tira um print dessa tela. Ó, preste atenção no que eu estou falando. Tira um print dessa tela. Depois que a aula acabar, tá? Tenta fazer esse exercício, porque ele trabalha com pivot Povotot, trabalha com PV igual a NRT, trabalha com a fórmula da variação da energia interna, trabalha com o conceito de trabalho e a primeira lei da termodinâmica. Este exercício, ele é completo, ele trabalha tudo, tá bom? Então, ele é extremamente importante quando vocês quiserem fazer uma revisão desse assunto. Então, ele é um ótimo exercício de revisão. Vamos aqui para o próximo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, me avisa. Aqui a gente vai falar sobre as transformações cíclicas, tá? Transformações cíclicas. Então, tá aqui, ó. Uma transformação gasosa é chamada de transformação cíclica ou ciclo quando o estado final do gás coincide com o estado inicial. Ou seja, o gás parte do estado A, retorna até um estado B e volta até um estado A. Essas curvas que vocês estão vendo aqui em azul são as isotermas, né? Por isso que está aqui, ó, temperatura, 2 vezes a temperatura, 3 vezes a temperatura. Durante o processo, a temperatura poderá variar continuamente. Né? Isso aqui mostrando para vocês que cada ponto desse aqui do gráfico tem uma temperatura diferente. Ao retornar ao estado inicial, a temperatura final será a mesma do início. Portanto, em qualquer transformação cíclica, o ΔU é igual a zero. Isso aqui é importante, pessoal. Em qualquer transformação cíclica, tá? Então, vocês precisam saber isso aqui sobre transformação cíclica. Em qualquer transformação cíclica, a variação da energia interna, ela precisa ser igual a zero. O motivo é muito simples. A variação da energia interna é 3 meios de NR ΔT. Se o início é A e o final é A variação da temperatura é TA menos TA, que dá zero. E como isso aqui dá zero, o ΔU acaba dando zero também. Alguém não entendeu que na transformação cíclica o ΔU é igual a zero? Fala comigo agora. E aí a nossa primeira lei da termodinâmica fica assim, né? Se o ΔU é igual a zero, vai ficar zero igual a Q menos W, ou seja, todo o calor fornecido ele vai ser utilizado para realizar trabalho, tá bom? Agora, isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é importante até porque existe um aspecto matemático aqui, ó. Trabalho na transformação cíclica. Aí fala assim, ó, portanto, em qualquer ciclo, o trabalho do ciclo vai ser igual à área interna ao ciclo, tá? E se o sentido for horário, o trabalho é positivo. Se o sentido for
anti-horário, o trabalho é negativo, tá? Isso aqui é só uma letra grega que representa trabalho também, tá? Vou colocar um trabalho com W. Então, o trabalho é positivo e o trabalho é negativo. Vou mostrar por quê. Essa história de máquina térmica e máquina frigorífica eu vou explicar na próxima aula, tá? A próxima aula de termodinâmica eu vou falar sobre isso, que é onde estão concentrados os exercícios do Enem, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na folha em branco, por que acontece isso? Por que a área da transformação cíclica, por que o trabalho é a área, tá, do ciclo, e por que no horário é positivo e no anti-horário é negativo? Vamos para o nosso esboço aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um ciclo para vocês. Vamos lá aqui. Então, vamos pegar um gráfico aqui, pressão versus volume. Vou colocar um estado A e evolui para um estado B. Vem para um estado C e retorna para um estado A. Então, esse é o ciclo que é feito, tá? Sai do A, vai para o B, vem para o C e retorna para o A. Como esse ciclo aqui é fechado, a variação da energia interna aqui é zero, porque a temperatura inicial é igual à temperatura final, tá? A cada ciclo. Agora, como é que eu calculo o trabalho desse ciclo? Por que o trabalho do ciclo corresponde a essa área? O motivo é muito simples, pessoal. O trabalho do ciclo, ele corresponde ao trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para A. O trabalho de B para C é zero, porque aqui não há variação de volume, né? Esse trabalho é zero. Isso aqui é zero. O trabalho de A para B, é toda essa área que está aqui embaixo, tá? E ele é um trabalho positivo, porque de A para B a gente tem uma expansão, né? Então, tudo isso aqui vai ser positivo. O trabalho de C para A, ele é negativo. Por que o trabalho de C para A ele é negativo? Porque está tendo uma contração volumétrica. Então, você tem todo esse trabalho grandão aqui positivo e tem esse trabalho menor negativo. Ou seja, o saldo ainda é positivo. E o saldo é justamente o ciclo, tá? Se você fizer essa área toda, que é positiva, e subtrair dessa área aqui, vai sobrar a área do ciclo, tá? Então, o trabalho é a área do ciclo. Então, ficou provado que o trabalho é a área do ciclo, tá? Em módulo. Agora, o sinal depende do sentido do ciclo. Se for o sentido horário, se for o sentido do relógio, o trabalho positivo sempre vai ser maior que o negativo. Aí, se for o sentido horário, a gente vai ter o trabalho positivo. Agora, se for o sentido anti-horário, o trabalho negativo ele vai ser maior que o positivo. Aí a gente vai ter um trabalho menor do que zero. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém não entendeu por que o trabalho no sentido horário é positivo e no anti-horário é negativo? Pode me chamar no áudio aqui. Tá. Isso aqui, pessoal, olha só, eu vou explicar na próxima aula por que quando o trabalho é positivo, o calor é convertido em trabalho, tá? E por que quando o trabalho é negativo, o trabalho ele é convertido em calor. Isso aqui, ó, eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Então, nessa questão aqui, tá? Nessa questão aqui, vocês não precisam responder a letra A, tá? Não há necessidade de responder a letra A. Eu quero que vocês tentem fazer isso aqui. Eu quero que vocês tentem fazer a letra B. Qual é a quantidade de calor trocada no ciclo, tá? Tentem fazer a letra B para mim, por favor.
Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer a letra B. Depois a gente vai explorar um pouco mais essa questão e a nossa apostila. Então vamos lá, tempo rolando aí para vocês fazerem a letra B. E aí, já deu tempo, hein? Acharam quanto aí? Fala para mim. Falem para mim. Vocês estão fazendo essa porra, gente? Gente? Alô? Oi? Tô fazendo. Fazendo ainda? Tá bom. All right. Bom, deixa eu fazer com vocês, ó. Qual é a quantidade de calor trocada no ciclo em questão? Pessoal, se o ciclo é completo, a variação da energia interna é igual a zero, tá? Então, se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é calor menos trabalho. Como essa criança é zero, o calor é igual ao trabalho. Então, era só fazer o trabalho. E o trabalho nada mais é do que a área do ciclo. O trabalho nada mais é do que a área do ciclo. E tem um detalhe, esse ciclo, ele corre em que sentido? Ele corre no sentido horário ou ele corre no sentido anti-horário? Ele corre no sentido do relógio. Então a gente tem um trabalho positivo, tá bom? Então a área, agora eu vou me preocupar só com a área deste trapéziozinho. Base menor 2,
base maior 4, então a gente tem uma base média de 3, tá? Quem não quiser fazer para o trapézio, pode fazer o retângulo, tá? Mais o triângulo. Mas eu vou fazer pelo trapézio, que é base menor mais base maior vezes a altura. Bom, sobre 2, né? Ou base média. Então, 2 com 4 dá uma base média de 3. Tá? Só que esse eixo aqui ele tem um 10 à quinta. E aqui eu tenho 3. O eixo é 10 a menos 3. A área aqui vai dar 900. Então, o trabalho ele é positivo em 900 joules, tá? Então, o calor também é 900 joules. Ou seja, todo o calor, todos esses 900 joules foram utilizados para o gás se expandir. A temperatura não aumentou. Querem perguntar alguma coisa? Acharam esse 900 aí? Você pode explicar de novo só porque o ΔU é igual a zero? Porque a transformação é cíclica. E na transformação cíclica, vamos lá, ó. Na transformação cíclica, o ΔU é igual a zero. Por que o ΔU é igual a zero? A Inara que falou? Isso. Inara, fica com o áudio aberto comigo, ó. Tá vendo esse gás indo de A para B e voltando de B para A? Uhum. Qual é a temperatura inicial aqui? É A, né? É A. E a final? B? Não, A. É A. Quanto que dá o final menos inicial? Zero. Zero. Se você trocar o ΔT por zero, quanto é que dá o ΔU? Tá. Uhum. Zero. Entendeu? Show? Aham. Beleza. Beleza? Então, agora vocês vão abrir a apostila, tá? Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui, tá? Fechar todas as abas. Não salvar. Não salvar. Eu vou aparecer para vocês aqui, tá? Vamos pegar a apostila agora? Vou mostrar aqui a página que vocês vão abrir, tá? E vocês vão fazer o exercício para mim. Ó, todo mundo abrindo aqui, por favor, na página 212 da nossa apostila, tá? Página 212 da nossa apostila, que começa a aula de termodinâmica, tá? Eu quero que vocês façam o exercício número 11, tá? Esse exercício número 11, ele é teórico, tá? Na página 214. Então, eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer o exercício número 11, tá? O tempo está rolando. Só vou projetar aqui na tela. Vou só pegar os exercícios e vou projetar aqui na tela só enquanto vocês fazem o 11 aí para mim. JMed. Eu vou só projetar a apostila aqui, não, para a gente dar uma olhada. Enquanto isso, quero que vocês façam aí. Página 214, vamos lá. 7. Vou só copiar essa parte de termodinâmica aqui para só para não ficar pesado o arquivo. Vamos lá.
aparecer a aula aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui a questão número 11, do Rudolf Diesel, do combustível diesel. Quem for achando o gabarito aí, vai me falando, hein? Pode abrir o microfone aí e falar o que achou. Eu marquei a E. Por que você marcou a letra E? Fala aí. Dá aula pra galera aí. Dar aula é complicado. Fala qualquer merda, então. Hein? Que a pressão é constante, não sei. Só pra saber se você chutou. Se tem algum fundamento. Eu botei A. Botou a letra A? Uhum. Vamos ver isso aí. As questões do Enem de termodinâmica, elas são as piores questões, tá? Eu vou ter que dar uma aula, que é a próxima, só para preparar vocês para o Enem, para essa parte de termodinâmica. Sala de máquina térmica, máquina frigorífica, tá? Vai ser basicamente para o Enem. Fala aí. Eu marquei também, mas foi por causa da explicação. Tipo, pelas setas eu fiquei um pouco confusa, mas pela explicação que você tinha falado antes, para mim tá mais para E. Que bom, porque é a letra E mesmo, né? Fiquei feliz com isso. Não, pela explicação que você deu, a letra E. Tá, eu vou mostrar para vocês depois por que é a letra E, tá? Deixa o pessoal tentar aí, terminar de pensar. Tá, é porque tinha uma frase que ele falou aí, tá? Que você já exclui uma pancada de opções, porque ele fala assim, ó, Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão-volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas. Ou seja, transformações que não há troca de calor, né? O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com injeção de combustível no final. A gente não precisa saber como funciona o motor a diesel, né? Aí o lance é o seguinte, ó. Aí ele dá aqui o ciclo diesel, né? No ciclo diesel, o calor é absorvido. Opa, ele fala que calor é absorvido. Tá? A gente tem que ver o seguinte, pessoal, olha só. Ele fala, tá? Ó, o ciclo diesel é composto por 4 etapas, tá? 2 das quais são transformações adiabáticas, tá bom? Então, o lance é o seguinte, ó. O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática, uma transformação adiabática ocorre quando o calor é igual a zero. Se a gente levar isso aqui para a primeira lei da termodinâmica, né? Que diz que ΔU igual a Q menos W, né? Ou ainda que Q é igual a ΔU mais W, né? O fato dele colocar aqui o Q igual a zero me permite concluir que o ΔU é igual a menos W, né? Nas duas situações. O lance é o seguinte, o lance é a gente identificar, tá? O lance é a gente identificar quais são as transformações adiabáticas, tá bom? Então, a gente tem que identificar aqui quais são as transformações adiabáticas. Então, a transformação... Fala aí. Para mim, o ΔU era igual a zero, porque tu não falou que era um ciclo? Isso, e além de... Calma, eu sei, mas ele fala que que a gente não está olhando o ciclo inteiro, tá? O ΔU do ciclo inteiro dá zero. Uhum. Tá bom? Mas, aqui ele está falando sobre, ó, 1, 2, 3, tem 4 transformações diferentes. Aí, porque para mim a temperatura ia ser constante porque o ΔU era zero. Aí eu fiquei confusa. Não, o que acontece? Olha só. O fato do ΔU ser zero significa que a temperatura final é igual à temperatura inicial, tá bom? Mas isso faz a temperatura ser constante ou não?
Não, o lance é o seguinte, ó, tá vendo aqui, se você começar o ciclo do A, tá vendo aqui o A? Tô. Se você completar um ciclo, ó, do A até o B, do B até o C, do C até D e do D até A, se você fizer um ciclo completo, a variação da energia interna é igual a zero, porque a temperatura final é A e a temperatura inicial é A também. Aham. Tá? Aí o ΔT vai dar zero e o ΔU depende do ΔT, aí ele vai acabar dando zero. Tá? Só que aqui ele fala o seguinte, ó, ele está falando sobre essas transformações em especial. Ele está falando sobre a transformação AB, sobre a transformação CD, tá? Porque ele fala assim, ó, no ciclo... Peraí, a imagem aqui saiu. Ah, voltou, fala. Voltou? Aham, fala. Porque ele fala assim, ó, no ciclo diesel, o calor é absorvido em, tá? E aí a gente tem que ver o seguinte, ó. Vamos pegar essa transformação de B para C? Uhum. Se a gente pegar só a transformação, se a gente pegar só a transformação de B para C e aplicar a primeira lei da termodinâmica só na transformação de B para C, tá? Vai ficar ΔU igual a Q menos W, tá bom? Sara? Tá bom. Tá? ΔU igual a Q menos W. Tá vendo que aqui o volume aumentou? Porque o trabalho dessa transformação de B para C é isso aqui tudo. Tô vendo. Tá? O volume aumentou. E aqui a temperatura também aumentou. Aí que eu fiquei confusa, eu não consegui perceber a temperatura dele. Porque a temperatura, ela depende do produto, pressão vezes volume. Lembra do pivot tipo Votó? Ah, pra mim era pra... Eu só relacionei com ΔU mesmo, nem me toquei nisso. Ó, se você olhar a fórmula PV igual a NRT, a temperatura, ela depende do produto PV. Quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Entendi. Tá bom? Tá. Então, ó. Na transformação BC, a gente tem aqui ΔU igual a Q menos W, tá? Eu só estou aproveitando para fazer uma revisão aqui nessa questão. Aqui o trabalho é positivo. O trabalho aqui é positivo, tá? Por que o trabalho é positivo? Porque o volume aumenta. E aqui a temperatura também aumenta, tá? Então, nesse ciclo BC, a gente tem uma elevação da temperatura e a gente tem uma elevação também da energia interna, tá? Então, a energia interna aumenta e o trabalho, ele é positivo. Então, vamos colocar valores aqui só para a gente se orientar, tá bom? Vamos imaginar que aqui eu tivesse 100 joules, tá? E que esse trabalho, que também é positivo, ele fosse de 30 joules. Beleza? Então, o Q, ele teria que ser 130 joules, né? Então, obrigatoriamente, nesse trecho BC, o gás, tá? O gás, ele absorve calor. Absorve calor. Entendeu por que o gás absorve o calor aqui, ó? Ele pergunta onde o calor é absorvido, né? Então, vou explicar mais uma vez por que o calor é absorvido no trecho BC. Porque se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica é ΔU igual a Q menos W, tá? O trabalho, ele é positivo. O trabalho, ele é positivo, eu chutei um valor aqui para o trabalho, sei lá, 30 joules. Só que a variação da energia interna, ela também é positiva, porque a temperatura está aumentando, tá? Para a temperatura, quanto maior o produto pressão-volume, melhor, tá? Então, se você pegar aqui em B, o produto pressão-volume vale 1. Em C, ele é maior, né? Porque apesar da pressão ser a mesma, o volume é maior. Então, faz com que a temperatura aumente. Então, se a temperatura aumenta de B para C, no ciclo, na transformação BC, a variação da energia interna é positiva. Tá bom? Se a variação da energia interna ela é positiva, se ela é 100, por exemplo, conclui-se que o calor ele é 130, ou seja, o calor ele obrigatoriamente vai ter que ser positivo. Qualquer valor que você chutar aqui, se botar um 10 aqui, o calor vai ter que dar 40.
Qualquer número positivo que você coloque no lugar do ΔU e no lugar do W vai fazer com que o calor seja maior do que zero. E calor maior que zero significa absorver calor, tá? Por isso que o ciclo BC, tá, que representa uma expansão isobárica, o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva, tá? Porque ele está perguntando onde o calor é absorvido. Onde o calor é absorvido. Querem perguntar alguma coisa? Oi? Foi mal. Fala aí, Sara. No caso do AB e no CD, tem realização de trabalho também, né? No caso do... AB e do CD. Tá, vamos analisar o AB? Uhum. Vamos analisar o AB? Vamos lá. No ciclo AB, deixa eu colocar aqui, ó. No ciclo AB, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para o ciclo AB. Vamos lá. O lance é o seguinte, Sara, olha só. No ciclo AB, o trabalho ele é negativo, porque tem uma contração do volume. Você concorda comigo? Sim. Vamos chutar um valor negativo para o trabalho? Vou chutar para o trabalho aqui menos 20, tá? Foi? Foi. Agora, a variação da energia... Então tá assim, né? Q mais 20. Só que a variação da energia interna, eu não tenho como... Por quê? A variação da energia interna depende da temperatura. Se a variação da energia interna depende da temperatura e a temperatura depende do produto, pressão vezes volume, eu não tenho como saber isso, porque em B, tá? Eu tenho uma pressão grande, mas um volume pequeno. Em A, eu tenho um volume grande, mas uma pressão pequena. Então, eu não sei qual é a relação entre a temperatura. Por isso que ele fala aqui que tem duas dessas transformações que são adiabáticas, tá? Ou seja, as transformações que eu não consigo concluir se ele recebeu ou se ele cedeu calor, ele já fala para mim que essas transformações são adiabáticas, tá? Então, me permite concluir que essa é uma das transformações adiabáticas. Na verdade, é essa AB e essa CD. São as duas adiabáticas, tá? Porque são as duas que você não vai conseguir fazer essa análise que a gente fez no trecho BC. Entendi. Tá bom? Uhum. Então, provavelmente a variação da energia interna aqui tem o mesmo valor do trabalho, só com sinal trocado, né? Se a variação da energia interna aqui é 20, o calor vai dar 0. Tá? Então, nessa transformação AB, o valor da variação da energia interna tem o mesmo valor numérico do trabalho, só com sinal trocado. E a mesma coisa vai acontecer. Ou seja, a gente não consegue fazer essa análise no ciclo, no trecho AB e no trecho CD. Por isso que ele falou que tem duas dessas transformações que são adiabáticas. Eu já sei que não é, a BC não tem como ser adiabática, tá? Entendi. A BC não tem como ser adiabática porque o trabalho dá positivo e a energia interna também. Então o calor é a soma das duas, né? Uhum. Então, o calor ele é a soma com W. Então não tem como ser 0. E a mesma coisa, se você fizer análise do DA, você também conclui que não tem como ser adiabática. Aí só sobra que a adiabática é o AB e o CD. Tá bom? Entendi. Obrigada. Todas as questões do Enem têm esse nível de análise, tá? Então, por isso que eu vou deixar as mais pesadas para a próxima aula. A próxima questão que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou dar uma questão da Souza Marques para vocês. Aliás, deixa eu dar... Perdão, eu não vou dar uma da Souza Marques agora, não. Até porque ela poderia ser feita até com a teoria da... Ela poderia ser feita com a teoria da aula passada, tá? A questão que eu quero que vocês façam é a questão 25, tá? Só, o enunciado da questão 25, ele está acima, ele está aqui, ó. Ô, Leandro, rapidinho, me diz só se eu estou pensando certo. Se o volume está aumentando, é porque o trabalho é
positivo, é maior que zero, e o gás está realizando trabalho. E se o gás está realizando trabalho, é porque ele está absorvendo calor. E se o gás está realizando trabalho, É porque ele está absorvendo calor. ou a temperatura dele pode estar aumentando, né? Tá. Mas fala aí. Não, é isso, só para confirmar se Mas- estou pensando certo. Não, sim, sim. Tá? Quando o gás ele absorve calor, tá? Ele vai usar parte desse calor, né, para agitação molecular, que é a elevação da temperatura, e a outra parte para expandir o recipiente que ele está, no caso de um êmbolo móvel, tá bom? Tá, beleza. Quero que só esse 25 aqui, ó, tá? Esse 25, ele faz ele precisa desse enunciado que está aqui em cima. Tá? Aí vocês podem fazer o 25 e o 26, tá? Porque os dois dependem desse enunciado. Vou dar um tempo para vocês fazerem esses dois, eu vou corrigir e aí a gente encerra a aula. Ô, Leandro, Oi. se o volume for constante, o trabalho vai ser a mesma coisa que a pressão ou o trabalho vai ser zero? Se o volume for constante, o trabalho vai ser zero. Sabe por quê? Porque o trabalho é pressão vezes a variação do volume. Para ter trabalho, o volume precisa variar. Ou seja, o gás precisa empurrar o êmbolo para cima ou o êmbolo precisa empurrar o gás para baixo. Se não tiver essa variação de volume, não tem trabalho, tá? Entendi. Se o gás estiver num recipiente de parede rígida, ou seja, se ele não conseguir nem empurrar o êmbolo, ou nem o êmbolo conseguir empurrar o gás, o trabalho vai ser zero sempre. Tá bom? Tá bom, entendi. Só pegar mais um pouquinho d'água e vou corrigir esse exercício.
Bom, pessoal, vamos lá corrigir essa aí. Para a gente finalizar. Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial I até um estado final F, seguindo dois processos distintos 1 e 2, conforme ilustrado na figura abaixo. Tá? Aí vocês estão vendo o processo 1, é isso aqui tudo, tá, pessoal? Esse aqui é o processo 1 todo, tá? E aqui é o processo 2. Aí vem a questão 25. Os trabalhos W1 e W2, realizados pelo gás nos processos 1 e 2, valem respectivamente. Bom, pessoal, eu vou chamar esse ponto aqui para facilitar de A, aqui eu vou chamar de B e aqui de C. O trabalho 1, ele é o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C. O trabalho de A para B, eu posso usar pressão vezes a variação do volume, porque aqui a pressão é constante, não tem problema, tá? E eu também posso fazer área, eu gosto da área, tá? A área é base, e é 2 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, que é 1 vezes 10 a quarta. 1 vezes 10 a quarta. E o trecho BC, pessoal, não tem variação de volume, então o trabalho é 0. 2 vezes 1 dá 2. 10 a menos 3 vezes 10 a quarta dá 10. Então a gente tem um trabalho 1 aqui valendo 20 joules. O trabalho 2, o trabalho do processo 2, tá? Ele vai ser a área do gráfico, porque aqui a pressão já é variável. Aí é a área de tudo, tá? Ele não está perguntando o trabalho do ciclo, ele está perguntando o trabalho do processo 2, tá? Você tem que olhar só para o processo 2. Aí é tudo que está abaixo do 2 e acima do eixo X. Aí vai ser esse trapézio todo aqui, tá? A área do trapézio é base menor mais base maior. A média dá 1,5, né? A base média dá 1,5. Tem que botar lá o 10 a quarta. E a altura desse trapézio dá 2 e vezes 10 a menos 3. 1,5 vezes 2 dá 3. 10 a quarta com 10 a menos 3 dá 10. Então a gente tem aqui 30 joules, tá? Então o trabalho 1 é 20 e o trabalho 2 é 30. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 25? Alguém não entendeu essa 25? Alguém fez merda aí? Eu. O que você fez? No processo 1 eu encontrei 20. Só que no 2 eu não fiz a área. Eu fiz a pressão, que eu botei que seria 1, porque é de 2 menos 1. E fiz a variação da temperatura, que seria 2. Eu encontrei 20 e 20. Não, pressão, preste atenção numa coisa. Para você usar a fórmula pressão vezes variação do volume, a pressão precisa ser constante. A pressão não é constante, tá? Ela começa valendo 1 e termina valendo 2. Durante a transformação 2, a pressão ela assume todos os valores entre 1 e 2. Então você não pode usar pressão vezes variação do volume, tá bom? Ah, tá, entendi. Só quando a pressão for constante. Tá ok? Ok. E a 26 ele fala o seguinte, ó. Na 26, ele fala: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Vamos lá. No processo 1, o gás sofre 2 transformações sucessivas. Processo 1 é esse aqui, não é? O gás sofre 2 transformações sucessivas, sendo a primeira... Gente, olha só, essa primeira transformação que o gás sofre no processo 1 é uma transformação com pressão constante, né? Se é uma transformação com pressão constante, ela é uma transformação isobárica. E a segunda transformação, a volume constante, né? A volume constante, ela é isovolumétrica, isométrica ou isocórica, como está no gabarito. Isocórica, tá? E a variação da energia interna no processo 1, delta U1, é pontinho, pontinho, variação da energia interna no processo 2. Gente, olha só. Vamos comparar a variação da energia interna em 1 com a variação da energia interna em 2. Gente, a variação da energia interna
é 3 meios de N, R, delta T. Ela só depende, né? A única variável que ela tem é a variação da temperatura, porque N é número de mols, que é constante, e R é uma constante por natureza. Então, a variação da energia interna só depende da variação de temperatura. E o que é variação de temperatura? É temperatura final menos a temperatura inicial. No processo 1, a temperatura inicial está aqui e a final está aqui. No processo 2 também, né? A temperatura inicial está aqui em A e a temperatura final está em C. Então, se as duas têm a mesma variação de temperatura, elas vão ter a mesma variação da energia interna. Então, o delta I1 ele é igual a delta U2. Por isso que o gabarito é a letra D, né? Isobárica, isocórica e igual a. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 26? Bom, se ninguém quer perguntar nada sobre a 26, tá? Eu vou depois, os exercícios para casa estão na apostila, tá bom, pessoal? Eu vou passar depois, tá? Depois que vocês terminarem a aula de hoje. É bom que vocês almocem agora, né, para a oficina. Eu vou passar para vocês depois os exercícios, tá? Vou colocar lá no grupo, tá bom? A oficina agora é o... É de química. Ah, tá. É. Tá bom? Então, gente, fui até segunda-feira, tá? Porque amanhã eu não dou aula, até segunda-feira. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijos.